A paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui na casa do Pai, gravando essa mensagem para colocar aí para vocês, para a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Eu quero hoje falar sobre a quarentena de Jesus. E o texto que me veio aqui à mente, lógico, foi os 40 dias que Jesus passou jejuando no deserto, 40 dias e 40 noites. Mateus capítulo 4, a tentação de Jesus. Diz assim: e então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Amém. E depois que o diabo o levou para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos e o seu esplendor, disse-lhe: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse: retira-te, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. 40 é um número marcante na palavra, na Bíblia. 40 dias, 40 noites, 40 anos. Eu outro dia estava lendo as muitas mensagens que nós recebemos e eu vi que uma das mensagens falava sobre a quarentena, sobre os 40, o número 40 na Bíblia. E aí eu fui me lembrando aqui: 40 dias de dilúvio, 40 dias e 40 noites, 40 dias Moisés no monte, e não foi uma só vez, não, foram mais de uma vez. 40 dias de peregrinação no deserto do povo de Deus, E é interessante que poderiam ser 40 dias essa quarentena, mas por causa da rebeldia, por causa do pecado, por causa de tantas outras coisas, mas eles ficaram 40 anos peregrinando, dando voltas. Iam de um lugar para o outro, depois voltava, aí ia para lá, ia para cá, sempre naquele ponto ali, perto do Sinai. Mas era uma situação que poderia ser resolvida facilmente se houvesse ali obediência. Porque quarentena, 40, a palavra, tem todo um simbolismo de preparação. Pode perceber. Tem toda uma questão de preparação. 40 dias o profeta Elias caminhou. Depois que ele estava ali fugindo de Jezabel, triste, chegou ali no lugar, dormiu. O Senhor manda um anjo, e ali estava preparado um pãozinho quentinho e um copo de água. E aí ele come aquele pão, bebe aquela água e sai caminhando. 40 dias e 40 noites. E é algo assim sobrenatural. Então, esse número 40 é marcante. É claro que o que nós estamos passando é uma preparação, é um número simbólico. A quarentena é um número simbólico, mas isso tem tudo a ver com o que Deus quer falar conosco, o que Deus quer mostrar. Por que isso aconteceu no mundo todo? O que Deus está falando para
as pessoas, muitas pessoas sairão fortalecidas dessa quarentena. Outras não, infelizmente, não aprenderão, não vão, a despeito de tudo que está acontecendo, elas não honrarão o nome do Deus de Israel, do Deus de Abraão, do único Deus que existe. E esse texto aqui, ele nos mostra muitas coisas, tem algo aqui escondido nesse contexto em que Jesus viveu, porque o autor aqui, Mateus no caso, não foi revelado a ele o que aconteceu nesses 40 dias. A única informação que nós temos é que Jesus jejuou, e que provavelmente aqui no finalzinho, talvez no último até tivesse passado um pouquinho, que ele teve fome, mas que ele não teve sede. E é interessante que ele é a própria água, né? Ele é o próprio pão da vida. E eu quero aqui destacar aqui só algumas questões importantes para nós. Em primeiro lugar, o poder do jejum. O poder do jejum. Você falou agora sobre Daniel. Quando ele colocou no coração dele, tanto no começo do seu ministério, porque as pessoas pensam em jejum, mas eu creio que Deus aceita os diversos jejuns que existem. Você pode escolher. Nós estávamos lá no sítio e eu no último dia falei: gente, escolha algo aí que você gosta e faça um jejum dessa coisa, para que o Senhor venha ouvir o teu clamor, para que o Senhor venha te dar estratégia. Isso foram vários testemunhos que eu ouvi, e Deus está nos mostrando através do ato de Jesus quão grande é você jejuar, você se sacrificar, você tirar algo que faz parte do teu dia a dia em favor ou por causa de alguma coisa. Então, queridos, nós temos que entender que é momento de jejum, é momento de buscar Deus, é momento de humilhação. Como no Antigo Testamento, é hora de colocar pano de saco, é hora de colocar cinza na cabeça. É para isso que serve essa quarentena. É momento de nós buscarmos cada vez mais o nome do nosso Deus, a presença do nosso Deus. Então lembre-se do poder do jejum. É uma arma que Deus nos deu, ao ponto de Jesus falar para os seus discípulos: há uma espécie de demônio, há uma espécie de potestade que só sai com jejum e oração. Olha o poder que tem o jejum e que tem a oração. E o que nós estamos vivendo agora, essa pandemia, é uma potestade. Os homens não sabem o que está acontecendo no mundo espiritual, o homem natural, mas o Senhor tem revelado isso aos seus escolhidos. E é por isso que nós estamos aqui em oração, em jejum, buscando ao nosso Deus. Então esse é o primeiro ponto que esse texto nos revela com muita clareza, é o poder do jejum. No verso 3, o tentador aproximou-se dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E aí Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, há possibilidade de nós jejuarmos. Há essa possibilidade. Você vai primeiro fazer um bem para a tua alma, para o teu espírito, e um bem para o teu corpo. Vai tirar todas as impurezas para a glória do Deus vivo. Em segundo lugar aqui, eu vejo o poder da palavra de Deus. O poder que tem a palavra de Deus. E Jesus, ele é a própria palavra. Ele é o próprio poder. Só que aqui ele estava como homem, né? Totalmente homem e totalmente Deus. E tudo aquilo que Jesus fez, nós temos que ter isso em mente. Tudo aquilo que
todas as ações de Jesus, tudo aquilo que ele falou, tudo que ele fez aqui na terra, serve de sinal para nós. Porque ele mesmo disse: eu estou fazendo isso, vocês poderão fazer coisas maiores. Não é verdade? Então tudo que ele fez, a minha hermenêutica em relação à Bíblia, ela tem que estar olhando para Jesus. Eu tenho que olhar para o Cristo, para o Filho de Deus, e entender aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está falando, as atitudes de Jesus. Então é o poder da palavra de Deus. E amados, esse texto me revela que Satanás conhece muito bem. Ele conhece mais a Bíblia do que muitas pessoas, muitos pastores, muitos cristãos. Ele conhece muito bem. E aqui eu quero, dentro dessa mesma linha de raciocínio, chamar a tua atenção para o poder das ideias, para o poder da persuasão, para o poder do sofisma. O sofisma é uma meia-verdade, é algo assim que está encoberto, é algo que a pessoa mostra só um pouco. É a mesma coisa, é isso que Satanás está fazendo aqui com Jesus, porque é a questão da hermenêutica, da interpretação da palavra de Deus. Como eu interpreto a palavra de Deus, como nós interpretamos a palavra de Deus, isso é muito importante, porque você pode estar usando, muitas pessoas fazem o que Satanás fez aqui. Muitas pessoas usam a palavra, distorcem, deturpam a palavra em favor de si mesmas, para receberem glória, para seja lá o que for, para mostrar para alguém que ela é espiritual, que ela ouve, que ela entende, mas na verdade ela está distorcendo. Então todas as vezes que você quiser interpretar a palavra, vá até Jesus, peça para o Espírito Santo te mostrar, para que você tenha, para que nós tenhamos a mente de Cristo, porque é muito perigoso isso. E Satanás está mostrando aqui qual é a estratégia do mundo. Qual é a estratégia do mundo? Olha, o que ele fez aqui? Colocou Jesus, levou Jesus até a cidade santa, mostrou ali a cidade santa, colocou numa parte mais alta do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Olha o que ele quis fazer. Ele quis mexer com a mente de Cristo. Ele quis mexer com o orgulho de Jesus. Só que o nosso Deus, o nosso Cristo, ele é humilde, ele é sábio, ele é poderoso. E ele, mesmo Satanás deturpando a palavra, mesmo Satanás colocando um sofisma ali no Salmo 91, porque ele mesmo diz: olha, joga-te daqui para baixo, porque está escrito. Quantas pessoas você ouve dizer: não, mas está escrito isso, então eu vou determinar, eu vou fazer, eu vou mandar, eu vou fazer acontecer. Quantas vezes você já ouviu falar isso? Satanás, ele usa a palavra contra a palavra. Ele usa a palavra querendo mexer com a cabeça das pessoas. As estratégias que ele usou aqui, ele usa hoje ainda. E como ele faz isso? Olha, ele cita o Salmo 91, ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e com as suas mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E aí Jesus, que conhece bem mais a palavra do que ele, porque ele é a própria palavra, ele responde: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, seu Deus. Ele não precisa provar o Senhor, porque ele é bom o tempo todo. A sua misericórdia dura para sempre. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque elas são novas todas as manhãs. São novas todas as manhãs. O que o Senhor está me dizendo, o que o Senhor está dizendo para todos, que a cada manhã Ele nos dá a oportunidade de sermos melhores. A cada manhã Ele nos dá a oportunidade de nós arrependermos, de nós buscarmos, de nós clamarmos, de nós falarmos: Senhor, eis-me aqui, sou fraco, sou pecador, mas sou totalmente dependente de Ti. Totalmente dependente de Ti. Amados,
Em quarto lugar aqui, eu quero chamar a tua atenção para o poder que o sistema mundano exerce sobre as pessoas, sobre muitas pessoas. Veja aqui no verso 8 e 9 desse texto, Satanás, ele leva Jesus a um lugar e começa a mostrar para ele. Isso daqui é uma ilusão. É uma ilusão. O que nós aprendemos com esse texto? Não subestime o poder de Satanás. Não brinque. Não subestime. Porque ele tem poder. Porém, aquele que está em nós é 1000 vezes maior do que aquele que está no mundo. Aquele que habita aqui, aquele que habita aí, nesse templo que é o Espírito Santo, ele é bem maior do que aquele que está no mundo, do que o sistema que opera nesse mundo. E aí o diabo leva Jesus a um monte muito alto, ele começa a mostrar todos os reinos desse mundo e o seu esplendor, e ainda ele é mentiroso, porque ele não tem o poder, ele não teria aqui nesse caso o poder de fazer isso com Jesus, para Jesus, porque ele é dono de tudo isso aqui. Do Senhor é a terra e tudo que nela há. Ele é mentiroso, mas ele leva essa ilusão para muitas pessoas. Eu posso te dar isso, eu posso te dar aquilo, eu posso te dar poder, eu posso te dar glória, eu posso te dar grana. Tudo isso te darei se prostrado me adorar. E aí Jesus mais uma vez responde com a palavra: retira-te, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus, e só a Ele preste culto. Ainda pensando um pouquinho no poder das ideias, no poder da persuasão, no poder que há, e nessa batalha que muitos de nós enfrentamos, que é a batalha da mente. Nós temos que aproveitar essa quarentena para fazermos uma higiene da alma, tirarmos, são tantas informações. É tempo de nós escolhermos, sabe, os debates que nós vamos querer entrar. É tempo de nós selecionarmos os canais que nós vamos escolher para que essas notícias cheguem até nós. É tempo de pedir a Deus sabedoria. É tempo, nessa quarentena, de lutar com as melhores armas que nós temos: o jejum, a oração, a palavra, a comunhão, a adoração. É tempo de andar com Deus. Amém. Mais do que nunca. É tempo de nós nos apegarmos, porque eu tenho certeza, queridos, que como 40 na Bíblia, como eu disse no início, significa um tempo de preparação para aqueles que creem. Nós voltaremos muito mais fortes. Aleluia. Muito mais fortes. A peneira de Deus está passando. A peneira de Deus está passando nessa terra. A peneira de Deus está passando na igreja. E só vão ficar aqueles que passarem pelo crivo do Espírito Santo. Mas aqueles que passarem pelo crivo do Espírito Santo voltarão tão fortes. Aleluia. O Senhor está dando alimento. Aquele pão que Elias comeu, aquela água que Elias bebeu, é o próprio Cristo. É o pão da vida. É a água viva que é Jesus. Que nós possamos receber esse pão do Senhor. Que nós possamos receber essa água do Senhor, para que nós venhamos a correr, caminhar, andarmos, pregarmos a palavra, estarmos com as pessoas, vamos voltar mais fortes. Jesus nos ensinou o que realmente significa
resistência, resistir. Vai acontecer uma revolução dentro de nós quando realmente nós resistimos à tentação do poder, do orgulho, da soberba. E eu termino essa palavra, irmãos, pegando aquilo que Jesus falou, com aquilo que Tiago também nos ensinou: resistir ao diabo, aleluia, e ele fugirá de vós. Mas antes, sujeitem-se a Deus. Antes, vamos nos sujeitar ao poder do nosso Deus, à graça do nosso Deus. Aleluia. E aí, quando você resistir, pode ter certeza que ele vai fugir para a glória do Deus vivo. Amém? Que Deus abençoe, que nós possamos estar sendo alimentados por esta palavra, em nome de Jesus.